Olá, meus queridos alunos, tudo bem? A prof gravou um vídeo sobre a dilatação dos sólidos e postou, e aí acabei deixando de fora a dilatação dos líquidos, para não ficar um vídeo muito longo também e ficar um vídeo muito cansativo, tá? Então, quando nós tratamos da dilatação dos sólidos, a gente tratou da dilatação linear, superficial e volumétrica. Aquelas três são relativas aos sólidos. Por que para os líquidos vai ser diferente se nós estamos tratando de volume? Não poderia usar o mesmo conceito? Aqui a gente tem uma questão um pouquinho diferente. Por que a nossa questão aqui no caso dos líquidos é um pouquinho diferente? Gente, para eu calcular a dilatação de um líquido, esse líquido ele precisa estar armazenado dentro de um recipiente. E quando nós falamos de qualquer material que vai compor a estrutura desse recipiente, ou seja, esse recipiente sendo feito de qualquer material, qualquer que seja esse material, ele vai dilatar. Se for metálico, vai dilatar mais. Se for de vidro, vai dilatar menos. Mas vai ocorrer uma dilatação também do recipiente. Então, olha só a imagem. Nós temos aqui um líquido dentro de um recipiente, ok? Eu coloco esse recipiente com esse líquido em cima da chama de um fogão, ou seja, eu forneço energia em forma de calor. O que vai acontecer com o líquido? O líquido vai dilatar muito mais do que o recipiente, certo? Digamos que eu coloque aqui um cano, né, bem no limite aqui da quantidade de líquido, o que vai acontecer? Quando o líquido começar a dilatar, ele vai começar a extravasar, ou seja, derramar. Esse volume extravasado aqui é o que a gente chama de dilatação aparente do líquido. Só que tem um porém. Essa aqui não é a dilatação real do líquido. Por que não? Porque ao passo em que o líquido está dilatando, o recipiente também está. E aí como que a gente vê essa questão? Né? Como que a gente vai fazer essa relação? Então, olha só. Então, a dilatação aparente, ela está relacionada com o líquido que extravasou. Então, digamos aqui novamente que eu tenho um recipiente totalmente cheio, né? Eu aqueço esse recipiente, o que vai acontecer? Ele vai derramar. Isso que derramou é o que a gente chama de dilatação aparente. Porém, você pode perceber aqui, mínima coisa, que um recipiente é maior que o outro. Então, o volume final do recipiente também ficou maior. Então, olha só. Quando eu quero calcular a variação desse líquido, mas a dilatação aparente do líquido, o que eu considero? O volume inicial do líquido, o coeficiente de dilatação aparente do líquido e a variação de temperatura, ok? Isso por quê? Porque aqui eu estou analisando só o quanto esse líquido dilatou e derramou, certo? A dilatação real de um líquido deve levar em consideração a dilatação aparente, ou seja, esse líquido que extravasou, e o quanto o recipiente dilatou. É lógico que estamos considerando que o recipiente no início estava cheio, né? Então, derramou, dilatação aparente. Então, olha só, a variação de volume real do líquido vai ser a variação de volume do recipiente mais a dilatação aparente, ou seja, a variação de volume que eu consegui visualizar porque derramou, certo? Então, olha só a questão 5. Um caminhão-tanque descarrega 15 mil litros de gasolina, né? Coeficiente da gasolina 1,1 vezes 10 na menos 3. A 30 graus Celsius num posto de gasolina. Essa gasolina se resfria num depósito subterrâneo do posto e sua temperatura cai para 10 graus Celsius. Calcule a contração de volume que a gasolina sofre. Então vamos lá, gente. Olha só, vamos tirar os dados. Coeficiente de dilatação da gasolina, 1,1 vezes 10 na menos 3. O volume inicial da gasolina, 15 mil litros. Certo? Qual que foi a temperatura inicial? Bom, era 30 graus Celsius. Qual que foi a temperatura final? 10 graus Celsius. Calcule a contração de volume que a gasolina sofre. Contração de volume, ela vai diminuir sim, houve uma diminuição de temperatura. Então, qual que foi a variação de temperatura aqui? Temperatura final menos a temperatura inicial. Ou seja, menos 20
graus Celsius. Menos 20? Menos 20. A gente vai usar o menos 20, por quê? Porque esse líquido não vai, lá no tanque não vai mais ter 15 mil litros, vai ter 14 mil litros e alguma coisa, ok? Então, olha só, como é que eu calculo nesse caso aqui? Então, quanto que vai variar? Variação de volume vai ser igual ao volume inicial, 15 mil, vezes o coeficiente. O que é esse 1,1 vezes 10 a menos 3 mesmo? Significa que eu vou ter 3 casas. Essa vírgula que estava aqui, 1, 2, 3, andou 3 casas para trás. Vezes 0,0011 vezes o menos 20. Só isso, professora? Sim. Com esse valor aqui, o teu resultado vai dar negativo. E aí você vai conseguir descobrir quantos litros diminuiu lá dentro do tanque depois que essa gasolina foi armazenada. Gente, isso é uma situação real. Em geral, nos postos, eles procuram carregar à noite e descarregar à noite. Carregam na origem à noite e vêm e descarregam à noite ou de madrugada, para que não haja essa variação de temperatura, tá? Nos nossos carros acontece isso também, a gente tem que ter um certo cuidado. É por isso que os carros, eles têm uma trava. Ah, vai encher o tanque até a boca? Não, só até a trava. Essa trava é um limite seguro para que a gasolina ou o álcool não derrame do seu veículo, tá? A questão 6 é uma questão dissertativa. Por que o gelo se forma de cima para baixo quando colocado em uma vasilha aberta em um congelador? Por que será? Gente, no caso dos líquidos, a água, ela tem uma característica um pouquinho diferente, tá? A água, quando ela está entre 0 e 4 graus Celsius, aumentando a sua temperatura, o que acontece com a água? Ela, em vez de aumentar o seu volume, ela diminui, certo? Isso a gente considera como a dilatação anômala da água. Então, o que você vai pesquisar aí na internet, né, em alguma fonte, para descobrir por que isso acontece? Você vai descobrir por que ocorre a dilatação e como ela acontece, tá? Anômala da água, tá? Então, você vai pesquisar em alguma fonte e você vai conseguir perceber que isso aqui, essa relação está totalmente ligada com isso aqui. Então, quando a gente pega um gráfico aqui, quando a gente monta um gráfico da questão da temperatura da água, o ideal, né, o que acontece com outros líquidos, certo? É que conforme o volume, conforme a temperatura aumenta, tá? Vamos colocar aqui como temperatura, conforme a temperatura vai aumentando, o volume vai aumentando também, tá? Só que com a água acontece um pouco diferente. Vamos supor que aqui seja 4 graus Celsius, aqui seja 0. Com a água, o que ela vai acontecer? Ela vai diminuir o seu volume até os 4 graus Celsius, tá? Quando ela diminui esse seu volume até os 4 graus Celsius, nós chamamos isso de dilatação anômala da água. E é isso que vocês vão ter que pesquisar para vocês descobrir. Desculpa os desenhos, tá? Mas é que não tem como eu colocar uma régua aqui e vir aquela coisa. E a questão 7, que é um pouquinho mais complexa, que ela diz o seguinte: um recipiente de vidro cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 27 vezes 10 na menos 6 foi graduado em centímetros cúbicos. Então, quando ele foi graduado, ele estava a 20 graus Celsius, ok? Então, essa graduação aqui, que são esses risquinhos, foi quando ele estava a 20 graus Celsius. Dentro do recipiente, colocamos um líquido. Então, esse líquido também estava a 20 graus Celsius, até atingir 600 centímetros cúbicos. Aquecendo o conjunto até 120 graus Celsius, observa-se que o líquido atinge a marca de 612, ou seja, a dilatação aparente da água ou do líquido que está aqui dentro é 12 centímetros cúbicos. Calcule o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido e seu volume final. Então, a gente tem que ir com calma nessa questão, porque a gente tem várias coisas para fazer. Primeira coisa, vamos tirar os dados, tá? Eu não vou me preocupar agora com o recipiente, porque primeiro eu tenho que calcular o quê? O coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Mas qual será que foi a dilatação aparente do líquido, né? Quanto será que aparentemente o líquido dilatou? Eu sei o quê? Que a variação de volume é o volume final menos o volume inicial.
Ou seja, quanto que dilatou? 12 centímetros cúbicos. Qual que é o coeficiente de dilatação aparente? É o que eu estou procurando. Professora, mas você não quer o coeficiente de dilatação volumétrica real? Sim, eu quero o coeficiente de dilatação volumétrica real. Só que para isso eu teria que primeiro encontrar o volume, a dilatação do recipiente. Aí o que eu posso fazer? Gente, se o volume real é o volume aparente mais o volume do recipiente, isso também é válido para o coeficiente, certo? O coeficiente real do líquido é o coeficiente de dilatação aparente do líquido mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, o que eu vou fazer? Vou descobrir qual o coeficiente de dilatação aparente. O do recipiente eu já tenho aqui, ó, bem bonitinho aqui. E aí eu calculo o coeficiente de dilatação real, certo? Qual que foi a variação de temperatura, então? Opa, desculpa. A variação de temperatura, ele estava em 20, foi para 120. 120 menos 20, 100 graus Celsius. Ok. Variação de volume, né? Eu tenho aqui a variação de temperatura e estou procurando o coeficiente de dilatação aparente. Então, qual que foi a variação de volume? 12. Qual que foi o volume inicial? 600, né? O coeficiente eu estou procurando e a variação de temperatura, 100. 12 igual a 60. Desculpa. 60.000 gama. O que eu vou fazer? Para mim isolar o gama, deixa ele sozinho de um lado e passa os 60.000 dividindo aqui. Achei o coeficiente? Legal, achei o coeficiente. Agora eu vou aqui, ó. Vou descobrir o coeficiente real. Esse aqui eu já achei aqui atrás. O do recipiente é quanto? 27 vezes 10 na menos 6, ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula estava aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo isso, eu consigo determinar o coeficiente de dilatação real desse líquido. Consegui, então, descobrir a primeira parte, né? Mas qual que vai ser o seu volume final real? Bom, eu sei que a dilatação aparente foi de quanto? 12. Beleza. Mas qual que foi a dilatação do recipiente? Então, olha só. A variação de volume real é o quê? O volume aparente mais o volume do recipiente. Ou, né? Variação de volume do recipiente. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou calcular. Eu já tenho que aqui foi 12. Vamos descobrir qual que foi a variação de volume do recipiente. E aí eu consigo determinar. Então, a variação de volume vai ser... Qual que é o volume inicial do líquido contido lá no recipiente ou do recipiente? 600. Qual que é o coeficiente de dilatação do recipiente? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que foi a variação de temperatura? 100. Agora eu consigo descobrir qual foi a variação do recipiente, certo? Calcula e esse resultado aqui você substitui aqui. Fazendo a soma do 12 com o resultado que você encontrou aqui, você determina então a variação de volume real, tá? Do líquido, não somente aparente. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês na resolução das atividades. É muita atividade que está sendo postada, a prof não consegue acompanhar e gravar a aula, até porque a prof tem 2 crianças aqui, eu acabo gravando nos momentos em que a gente não tem, que elas estão dormindo ou coisa assim. Mas sempre que possível, entrem no Classroom, lá é a nossa interação, vamos conversando e vamos tirando dúvidas. Postem lá alguma dúvida que seja mais pontual, que eu vou fazendo videozinhos rápidos e postando para vocês. Tranquilo? Até mais!